Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o R-Process, que é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas baseado em objetos, né? Então, o roteiro dessa aula vai ser a metodologia de desenvolvimento, metodologia da empresa, fundamentos e fases da metodologia, algumas considerações finais e o que ainda pode ser feito dentro do processo, tá? A metodologia de desenvolvimento é um documento que provê um modelo padrão de procedimentos e artefatos para todas as fases do ciclo de vida do software. A principal vantagem aí é você poder desenvolver o seu projeto e colocar todas as características aplicadas a um sistema de maneira completa, né? Então, toda a metodologia de desenvolvimento ela possui fases. E essas fases elas têm artefatos que são produzidos e implementados a cada etapa. Ela deve ser constantemente revisada, atualizada e validada. E trata-se de um documento de toda a empresa para todas as pessoas que fazem parte da organização. A metodologia de desenvolvimento ela é composta por fases e subfases que determinam a execução de atividades e a geração de artefatos. Ela é de suma importância e ela serve como um documento de comunicação entre os envolvidos no projeto. E ela mantém um histórico documental do projeto como um todo, das fases iniciais, da fase de desenvolvimento, da fase de implantação e da fase de manutenção do produto software. A metodologia ela é dividida em fases e atividades. Cada atividade gera artefatos. Abordagem orientada a objeto, interativa incremental e dirigida por caso de uso. Ela é baseada no processo RUP de Larman, utiliza o ML, como uma linguagem modelagem unificada. E existem sugestões de modelos de artefatos que são produzidos ao longo dessas etapas, né? Então vamos falar da metodologia em si. A metodologia de desenvolvimento, o R-Process, ela possui as 4 fases que eu havia falado. A primeira, fase de planejamento, que é o estudo inicial do projeto. A fase de construção, a fase de análise, projeto, implementação e testes. A fase de implantação, que é a fase de entrega do sistema e treinamento para o cliente. E a fase de avaliação / manutenção, que seria a garantia da qualidade, são os serviços após a implantação, depois que você implantou o produto. E aí vem toda essa parte de manutenção preventiva, corretiva e etc. Tá? Então, aqui estão as fases: fase de planejamento, fase de construção, fase de implantação e fase de avaliação / manutenção e garantia da qualidade. Então vamos começar pela primeira fase, a fase de planejamento. Na fase de planejamento são geradas as seguintes subfases, né? Eu tenho uma etapa lá que é o plano de execução, tem uma outra que é o levantamento de requisitos e tem uma outra que são os casos de uso. Então nessa fase de planejamento, o foco no plano de execução é de identificar informações sobre o cliente. Quem é o cliente? Qual o nome dele, os contatos, qual o telefone de contato, pessoas importantes dentro da empresa, tudo que você precisar a nível de informação sobre o seu cliente, sobre a pessoa da qual vai estar responsável pelo projeto. A segunda parte no plano de execução vem a identificação do serviço solicitado. Na identificação do serviço solicitado, você vai procurar saber quais são os objetivos do projeto, né? O que ele se propõe a fazer. É um sistema novo, é um sistema, uma atualização de uma versão, é um portal, é um sistema na web, é um chatbot, é um sistema mobile, o que é, qual é o escopo do projeto como um todo. Isso aí vai ser descrito de forma textual na parte de identificação do serviço. Dentro do plano de execução ainda existe uma etapa que são os recursos do projeto. Vocês precisam definir os recursos tecnológicos, os recursos humanos que vão ser necessários para o projeto e os recursos de software. Então, existe uma descrição das pessoas que vão estar envolvidas, do equipamento que é necessário para a gente desenvolver o software e das ferramentas que são necessárias para a gente produzir aquele produto.
E por fim, na fase de execução, existe justamente a parte do cronograma inicial do projeto, onde nesse cronograma você delimita um espaço de tempo aí em torno, sei lá, 2 meses, 3 meses de execução do projeto, e aí você quebra cada atividade dessa por semana, identificando também já as sprints e como vai ser tocada a interação entre as pessoas envolvidas no projeto. Tá? Então, o plano de execução tem essas características. Primeiro, identificação do cliente, identificação do serviço solicitado, identificação dos recursos do projeto, que podem ser recursos humanos, hardware e software, e o cronograma inicial do projeto. Nessa segunda parte agora, que a gente fala sobre os levantamentos dos requisitos, é onde vocês vão identificar quais os requisitos funcionais do projeto, quais os requisitos não funcionais do projeto, como vão ser classificados esses requisitos e quais o detalhamento dessas informações. Então, o ponto fundamental é tentar identificar os requisitos funcionais e os não funcionais. Tá? Nessa fase do projeto, nessa etapa do projeto, que é a parte dos casos de uso, vocês vão desenhar a primeira parte, que é o quê? Construir o diagrama de caso de uso, é uma das fases importantes. Construir os atores, quem são os atores, quais são os casos de uso que vão ser utilizados e como é que eles interagem entre si. E também desenvolver um protótipo inicial da solução. Esse protótipo pode ser construído através de ferramentas de mock, do tipo Pencil, tipo Balsamic, ou outras ferramentas que vocês acharem na internet. Mas a ideia é tentar desenvolver um protótipo de telas, não precisa ser nada funcional, nada de desenvolvimento ainda, mas um protótipo para a gente ter ideias, mais ou menos, de como vai ser construída a aplicação. Além disso, dentro da parte dos casos de uso, após o diagrama de casos de uso e o protótipo funcional, vocês agora vão descrever os casos de uso. A descrição ela pode ser de maneira informal, a princípio, e depois de uma forma mais detalhada com o passar do tempo. Né? Quando vocês tiverem já uma noção melhor de como é que aquela implementação vai ser feita, aí vocês podem fazer um detalhamento de cada um. Então, a fase de planejamento, como eu falei, plano de execução do projeto, identificação das necessidades e expectativas do cliente, com identificação do cliente, serviço solicitado, levantamento dos recursos do projeto e um cronograma inicial. Na etapa de levantamento de requisitos, é o documento de requisitos do projeto, com os requisitos funcionais e não funcionais. Na parte dos casos de uso, diagrama de casos de uso, protótipo de tela da aplicação e a descrição dos casos de uso de maneira informal e detalhada. Bem simples. Nessa segunda fase é a fase de construção do projeto. Na fase de construção do projeto, vocês vão ter que definir, já em formato de método ágil, né? Trabalhar em cima de interações ou sprints. Né? Quem trabalha com Scrum pode adaptar isso para as sprints. Então, ao invés de primeira iteração, teria sprint 1, onde nela vocês iriam refinar os casos de uso, fazer o documento de análise, documento de arquitetura do projeto, identificar o projeto e os requisitos que vão ser implementados nessa primeira iteração. Vamos supor, nessa primeira iteração vocês vão implementar 2 requisitos. Seria o manter produto e o manter o cliente, ou gerenciar cliente. Seriam 2 CRUDs a serem implementados. Esses 2 CRUDs vão entrar dentro do projeto e vão ser implementados. No final dessa primeira sprint de 2 semanas, você já faria os testes manuais e os testes automatizados, se necessidade for, para já poder entregar um produto minimamente pronto em menos de 15 dias. Então, esse aí seria o resultado dessa primeira interação, dessa primeira sprint. E assim sucessivamente. Na segunda sprint já seriam mais 15 dias, com novos requisitos, onde eu teria refinamento dos casos de uso, análise, projeto, implementação e teste. Aqui segue um pouco dos artefatos que seriam necessários para ser produzidos na fase de construção, onde eu teria o refinamento dos casos de uso, na análise eu teria o modelo conceitual de classes, o diagrama de atividades e o diagrama de máquina de estado. Na fase de projeto eu teria o diagrama de interação, diagrama de classes, esquema de banco de dados e o modelo arquitetural do sistema. Com todas essas etapas bem definidas, aí teria a implementação, que é a programação propriamente dita.
E os testes, com testes exploratórios, testes automáticos, testes de carga e de segurança. Então, dentro desses 15 dias, vocês iriam implementar todas essas funcionalidades durante esse tempo. Na fase de implantação, ela é definida em 3 subfases. Uma chamada plano de implantação, a outra chamada pacote de entrega ao cliente e o outro chamado de treinamento. A fase de implantação é uma das fases mais importantes do ciclo de vida do produto de software. Porque é na fase de implantação onde você vai entregar algo de valor para o cliente, vai fazer a implantação propriamente dita. Então, no plano de implantação, vocês vão colocar informações sobre o ambiente de homologação, o ambiente de produção, vocês vão fazer os testes da aplicação nesses ambientes e validar junto ao cliente com uma massa de dados real, algo bem próximo daquilo que ele vem trabalhando no dia a dia. Então, isso aqui é fundamental, elaborar um roteiro, um checklist de instalação, checklist de implantação, boas práticas e dicas de execução para cada uma dessas etapas, tanto na homologação quanto na produção. A segunda subfase seria o pacote de entrega ao cliente. Isso aí envolve manuais de usuário, helps online, procedimentos de instalação e gravação de mídia magnética se houver necessidade. Se for um sistema na web ou um sistema mobile, o cara vai baixar o app, ou então ele vai acessar o URL lá na internet. Então não há necessidade. Mas é importante deixar os procedimentos de instalação, os manuais de usuário e help online. E a última etapa, que é a fase de treinamento, onde eu tenho um plano de treinamento, a identificação de uma semana de treinamento, por exemplo, onde vocês irão colocar as pessoas no laboratório, vai vir um instrutor e repassar todos os detalhes de uso de maneira comum para trabalhar melhor com o sistema. Essa fase agora, que é a última, é a fase de avaliação, manutenção e garantia da qualidade. Nessa fase vamos chamar assim, a fase após implantação. Depois que você implantou o software, está tudo pronto, funcionando, aí vem essa fase de garantia da qualidade, que envolve o plano de garantia da qualidade, ocorrência de comportamento, continuidade da implantação e o plano de manutenção corretiva. Essas etapas são super importantes para você fidelizar o cliente e sair evoluindo de forma natural após 1 mês, 2 meses de implantação do software e verificando o comportamento da aplicação e os resultados para obter um feedback do cliente. Dentro dessa fase, é fundamental que vocês executem vários tipos de testes, verifiquem o comportamento da aplicação e caso aconteça qualquer tipo de anomalia, isso deve ser rapidamente encaminhado para a equipe de desenvolvimento para entrar no plano de manutenção corretiva. Se for algo impeditivo, isso tem que ser feito o mais rápido possível para evitar que o sistema deixe de ficar em produção. Ok? Então é isso aí, pessoal. Acho que as considerações finais é a importância da metodologia. Ela serve como facilitador no processo de construção de software. Ganhos em qualidade e produtividade são evidentes com o uso da metodologia. A obtenção de novos clientes e a fidelização dos antigos. E uma implantação de uma nova cultura dentro da empresa. O que ainda pode ser feito? Refinamento, melhoria nos artefatos, reavaliação sucessiva da metodologia, aplicação de design patterns, padrões de projeto, para disponibilizar sugestões de soluções já testadas em módulos coesos. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.